Essa é a nossa primeira videoaula sobre Multifunction Shield, mas já publicamos outras aulas sem vídeo explicando o básico desse Shield para Arduino. Entra lá e dá uma olhada, cursoarduino.com. Nesta aula, vamos ver como usar a função de números randômicos para fazer jogos no Arduino. Em seguida, vamos fazer um simulador de dados no Arduino. Ok? Vamos à aula. Em vários tipos de jogos eletrônicos, precisamos que o computador invente números aleatoriamente para que o jogo fique interessante. Estes são os números randômicos. Para os computadores, é impossível gerar números randômicos. Isso porque os programas só fazem contas, resolvem equações, seguem instruções precisas. Com o Arduino é a mesma coisa. Então foram criados os números pseudo-randômicos. Números pseudo-randômicos, na verdade, é uma sequência de números onde, aparentemente, cada número não tem nenhuma relação com o anterior. Aparentemente, porque na verdade é uma sequência de números onde, na verdade, cada número é gerado baseado em uma conta muito complexa que está embutida no programa. Ao ver os números gerados, não conseguimos perceber como é feita essa conta, de forma que não conseguimos adivinhar o próximo número da sequência. É exatamente como jogar um dado. Nunca conseguimos saber com certeza qual será o número do próximo lançamento. Bom, vamos ver agora como fazemos para gerar números pseudo-randômicos no Arduino. Basicamente, usamos duas funções. Uma delas usamos para gerar um número pseudo-randômico. Esta função é chamada random. Uma das formas desta função é com dois parâmetros, onde definimos o valor mínimo e máximo do número que será gerado. Neste exemplo, estamos definindo o valor mínimo colocando o parâmetro a igual a 1. O valor máximo para que o número seja gerado será o valor do parâmetro b menos 1. Nesse caso, 100 menos 1, 99. O tipo da variável de retorno deve ser do tipo long. Como resultado, teremos um número gerado entre 1 e 99. Esta outra função é usada para inicializar a máquina de geração de números pseudo-randômicos com uma semente. Semente é um número que modifica a sequência dos números gerados. Neste exemplo, estamos inicializando a máquina com a semente 100. Fazendo isso, o resultado na prática é que a sequência de números gerados comece com 77, 22, 3, 39, 33, 60, 21 e assim por diante. Toda vez que rodamos o programa no Arduino, após um reset ou quando ligamos a placa, esta sequência se repete. Vamos comprovar isto com um pequeno programa que iremos fazer usando as funções random e randomSeed. Vou mostrar como este programa irá funcionar através de um fluxograma. No fluxograma da rotina de setup, aquela parte inicial do programa do Arduino em que fazemos as inicializações de hardware e software, iremos definir os pinos de entradas e saídas do Arduino. Vamos usar uma função randomSeed para definir uma semente para nossa máquina. E finalmente vamos preparar para começar a contar um tempo de loop do programa. Vamos ver agora o fluxograma da rotina de loop. No corpo principal do programa, verificamos a contagem de tempo. Enquanto não atinge o tempo de 1 segundo, o programa não faz nada. Ao atingir o tempo de 1 segundo, passamos à parte do programa onde geramos um número pseudo-randômico com a função random. Mostramos este número no display da placa Multifunction e preparamos o contador de tempo para mais 1 segundo. Desta forma, teremos um número novo mostrado no display a cada 1 segundo. Vamos ver agora o resultado desse programa quando carregamos em um Arduino. Aqui está. Eu coloquei também um bip e um LED piscando para a gente notar bem quando há mudança de número.
Podemos ver que a sequência se repete toda vez que apertamos a tecla Reset. Com semente igual a 200, temos o seguinte resultado. Vale a pena citar que não precisamos necessariamente inicializar com a função randomSeed. Se usarmos a função random sem chamar a função randomSeed antes, teremos uma sequência padrão de números pseudo-randômicos, mas também funciona. Outro detalhe é que podemos usar a função random somente com um parâmetro. Neste caso, estaremos gerando um número entre 0 e o valor máximo definido no parâmetro. Agora eu vou falar um pouco sobre o jogo que iremos desenvolver. Ele será como se a gente estivesse jogando um dado real. Vamos fazer um programa que irá rodar aqui no Arduino junto com a placa Multifunction. Vai funcionar do seguinte modo. Ao pressionarmos esta tecla na placa Multifunction, será gerado um número aleatoriamente com a função random entre 1 e 6. Ao soltarmos a tecla, esse número aparecerá aqui no display. Aí é que surgirá o problema que eu falei no início da aula. O problema é, como a sequência de números gerados pela função random no Arduino é sempre a mesma, esse jogo acaba ficando meio sem graça. É só a gente decorar a sequência que saberemos qual número será sorteado. Uma das formas de resolver esse problema é chamarmos a função random continuamente dentro do looping do programa. E quando a tecla é apertada, mostramos o último número sorteado no display. De que forma isto resolve o nosso problema? Quando chamamos a função random de forma contínua dentro do looping do programa, temos mais de 1 milhão de números sorteados por segundo. Ao pegarmos o último número sorteado quando apertamos a tecla, criamos uma aleatoriedade praticamente autêntica. No fluxograma da rotina de setup, iremos apenas fazer as inicializações de entradas e saídas e definir a semente para a geração dos números pseudo-randômicos. Já no fluxograma da rotina de loop, temos a parte mais interessante do programa. Como falamos antes, iremos chamar continuamente a função que gera os números pseudo-randômicos com os parâmetros a igual a 1 e b igual a 7. Com estes parâmetros, os números gerados ficarão dentro da faixa entre 1 e 6, igual a um dado real. Desta forma, a variável n será atualizada em uma velocidade enorme, mais que 1 milhão de vezes por segundo, até que a tecla da placa Multifunction seja pressionada. No momento em que a tecla é pressionada, o último número pseudo-randômico gerado fica armazenado na variável n. Neste momento também mostramos o número 0 no display, para que fique claro que um número novo foi sorteado. O número 0 fica aparecendo no display até que a tecla seja solta. No momento que soltamos a tecla, o número que está armazenado na variável n aparece no display. É importante sempre que trabalhamos com a intervenção através de teclas, fazer esse tipo de estrutura, onde ficamos aguardando um ciclo completo de liga-desliga da tecla para continuar a execução normal do programa. Explico. Se logo que a tecla for pressionada mostrarmos o número sorteado no display e continuarmos a execução do programa, acabaremos entrando em um looping muito rápido, mostrando novos números sorteados no display enquanto a tecla fica pressionada. Esperando o ciclo de liga-desliga completo da tecla, garantimos que apenas um número será mostrado no display, porque só reiniciamos a execução normal do programa quando a tecla é solta. Este é o resultado final. Podemos ver que a sequência de números não se repete mais, mesmo depois de um reset da placa.
Eu fiz uma outra versão mais elaborada do programa de dado eletrônico. Aqui, o número é sorteado como se fosse uma roleta. Acho que fica mais emocionante. Vou deixar as duas versões para serem baixadas no link abaixo. Vocês poderão estudar o código e instalar no seu Arduino. Caso você tenha um Shield Multifunction, poderá ver exatamente esse resultado. Eu recomendo muito a compra do Shield Multifunction porque é bem barato e dá para fazer muitas experiências de programação. Com menos de R$100 você pode comprar um conjunto de Arduino mais o Shield. Aí então, visite nosso curso em cursoarduino.com e veja outras aulas sobre esse Shield. Até a próxima aula.